Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Qual é a importância das eleições americanas para o Brasil? O meu canal trata de história e política dos Estados Unidos, mas invariavelmente as pessoas me perguntam o que isso tem a ver com o Brasil. Pois bem, o vídeo de hoje traz uma entrevista super especial com a Clarissa Forner, que vai nos ajudar a responder perguntas como essa. Afinal de contas, o que é a história dos Estados Unidos e, mais especificamente, o que as eleições dos Estados Unidos desse ano têm a ver com o Brasil? Será que uma vitória de Trump é melhor para o Brasil? Será que a continuidade dos democratas no poder é melhor para o Brasil? Enfim, essas são duas perguntas que eu fiz para a Clarissa e eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer a opinião dela sobre isso. Beleza? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se tornar um membro apoiador do canal. O que você ganha se tornando um membro apoiador do canal? Você passa a ter acesso antecipado aos vídeos que são lançados no canal. Vocês participam de camarote nas lives que acontecem toda segunda-feira aqui no canal às 8 horas da noite. Vocês têm acesso a sorteios de livros exclusivos para membros, além de ganhar um patch, uma espécie de emblema que fica do lado do seu nome toda vez que você interagir aqui com o canal. O preço é quase simbólico, é menos de $1, que é o preço mínimo da plataforma. Caso você tenha interesse então de apoiar, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de membros. E por último, compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que se interessa por esse tema. Beleza? Olha, antes da gente ir pro vídeo, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu sou o Sorrilha do presente, falando com o Sorrilha do passado para vocês aí no futuro, que essa entrevista foi gravada antes do Joe Biden desistir da sua campanha presidencial. No entanto, ela está indo ao ar mesmo assim, porque eu acredito que não haverá muitas mudanças entre o que é a política externa do Biden para a política externa da Kamala Harris. Ou seja, de maneira geral, a política externa democrata é o que está em análise aqui pela professora Clarissa. Beleza? Então, bora pro vídeo. Olá, Clarissa, tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao canal. Tudo bom, Sorrilha? Saudades de aparecer por aqui. Tô muito feliz de voltar. Pois é, a Clarissa é uma grande amiga e uma grande especialista em relações internacionais, não apenas pensando as relações internacionais na perspectiva teórica, mas estudou em seu doutorado os Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos, em um assunto sobre a militarização da sociedade norte-americana. Ela já esteve aqui no canal, então ela já se apresentou para vocês. Vou deixar o link para quem quiser conferir a entrevista que eu fiz com ela sobre o doutorado dela, e ela também já esteve aqui em uma live sobre a política externa dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Eu nem preciso falar que ela é uma grande especialista do tema, e eu fico muito feliz então que você tenha disponibilizado o seu tempo para participar mais uma vez aqui do canal, Clarissa. Obrigada, Sorrilha. Olha, eu já queria avisar de partida, talvez vocês escutem uns miados ao longo da gravação, porque eu tenho duas gatas, né? E o trabalho digital, às vezes, ó, eu tenho uma aparecendo aqui, vai acontecer eventualmente. Não, fica tranquila. Fica mais fofo até. Pois é, tem várias participações especiais que pode acontecer, no caso essa é a Maia. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, né, de novo. Eu gosto muito do trabalho do canal, já falei várias vezes para você e falo para todo mundo que eu posso. Nas minhas aulas também, todo mundo que já teve alguma aula de Estados Unidos comigo sabe que eu indico mesmo o canal do Sorrilha. Acho que é um trabalho incrível dentro da nossa área, né, de divulgação científica, de divulgação do tema em si que a gente precisa, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande e vamos lá, estou à disposição. Ah, obrigado pelos elogios, fico até meio enrubescido. Ô Clarice, é o seguinte, eu sou da área de história dos Estados Unidos, mas o meu tema ele chama muito a atenção de quem trabalha com relações internacionais, né? Tanto é que meu maior campo de diálogo atualmente são os internacionalistas, né? Fernanda Manhota, o pessoal do Indupla,
o próprio Pógio, você, são pessoas que eu estou sempre em contato. No entanto, e talvez, né, por conta disso, muitas pessoas vêm me perguntar sobre política externa dos Estados Unidos, como afeta a política externa dos Estados Unidos para o Brasil, e eu confesso que, por mais que eu tenha diálogo, essa não é a minha praia. Então, eu fiz questão de chamar um internacionalista que eu admiro e confio, que no caso é você, para me ajudar a responder essas perguntas que chegam até mim aqui no canal ou lá no Instagram, que é justamente pensar como as eleições norte-americanas podem interferir na realidade brasileira, né? Pensando nas instituições, obviamente. Então, eu queria que você me ajudasse a entender e trouxesse para o público um pouco da diferenciação do que os democratas entendem por política externa e o que os republicanos entendem por política externa. Se a gente puder começar pelo presidente de turno, né, pelo Biden, o que o Biden pensa de política internacional e como isso afeta o Brasil? Bom, eu acho que essa discussão ela é muito importante antes de qualquer coisa. Eu concordo com você. Acho que, né, saber de política externa dos Estados Unidos é muito importante para a gente entender a política externa brasileira. E, para além disso, né, a gente está falando, as relações Brasil-Estados Unidos são relações estruturais, né, tanto da política externa americana quanto da política externa brasileira. Né? Então, a gente está falando, né, inclusive, uma parceria bicentenária aí, né, para roubar o título do livro que saiu recentemente, organizado pela Fernanda Manhota. Então, acho que acaba sendo muito importante, talvez ajude a gente a entender por que evidentemente, as eleições dos Estados Unidos geram tanto interesse aqui para a gente no Brasil. Uhum. Mas pensando especificamente no Biden, né, em termos de política externa, acho que tem alguns pontos importantes, né? Acho que, antes de mais nada, o que talvez nos ajude nesse contexto para pensar em projeções é que a gente está falando de dois candidatos que também foram presidentes. Então, acho que a gente consegue pensar um pouco em projeções olhando a partir do que foi, né? Claro que o passado não determina necessariamente o que vai vir daqui para frente, mas acho que a gente consegue ter uma noção, pelo menos, né, de quais são os encaminhamentos que cada um deles pode adotar. No caso do Biden, acho que é importante a gente também retomar um pouco do que foi o momento em que o Biden chegou à presidência, né, depois das eleições de 2020, que era um momento no qual havia uma percepção de grande vulnerabilidade dos Estados Unidos, tanto para dentro quanto para fora, né? Então, no cenário doméstico, a gente tinha um contexto de pandemia, a gente tinha um contexto de crise econômica, de muita polarização social e política, né? E não à toa o Biden vai ser eleito com aquele discurso da cura, né? Da reunificação nacional. E do ponto de vista externo, né, tinha uma percepção de um grande enfraquecimento norte-americano também, e de uma perda de credibilidade causada justamente pelas políticas adotadas na época pelo governo Trump. Principalmente no que diz respeito a uma percepção de um afastamento dos Estados Unidos em relação às instituições multilaterais, em relação ao próprio papel histórico de liderança. Então, o Biden, né, eu acho que a política externa dele ela vai vir muito dentro de uma lógica de tentar reinserir os Estados Unidos no sistema internacional e fazer essa reinserção a partir de uma lógica multilateral, então trazer de volta os Estados Unidos para instituições como a ONU, para acordos dos quais eles tinham sido retirados, como o Acordo de Paris, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e por aí vai. Então, acho que isso é muito importante. E resgatar, pensando numa perspectiva talvez mais de valores, inclusive, é resgatar também esses pilares daquilo que a gente chama de ordem liberal internacional, né, que historicamente envolve esse conjunto de valores e instituições que, inclusive, contribuíram para alçar os Estados Unidos a um papel de liderança desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a proposta do Biden é fazer essa reinserção a partir desse multilateralismo, a partir desse resgate de parcerias tradicionais, sobretudo a parceria com a Europa, né, as relações transatlânticas, que, enfim, acho que o contexto da guerra da Ucrânia, né, e da reativação da OTAN mostram muito isso para a gente, como ele vai tentar também resgatar essa lógica. Né, para além de tudo isso, para além dessa questão institucional e tudo mais, eu acho que também
tem um outro pilar importante aí dessa reinserção, que é também a contenção àquelas potências consideradas como desafiantes, né, do poder norte-americano, sobretudo China e Rússia, né? A Rússia, acho que fica muito claro que o movimento de contenção se dá, sobretudo, né, no pós-início da guerra da Ucrânia, e a China me parece que vem já numa linha contínua, né, de vários presidentes recentes dos Estados Unidos, e então com o Biden isso não muda, sobretudo no que diz respeito à competição econômica e tecnológica, né? Então ele trata essa competição como um elemento, uma linha mestra aí dessa política externa, do modo de como ela vai ser conduzida, né? Então acho que eu mencionaria pelo menos esses aspectos, né? Essa reinserção pela via multilateral e essa tentativa de conter essas potências percebidas como desafiantes a esse poder americano. Legal. Na sua fala, você mencionou que os Estados Unidos chega, quando o Biden assume, chega internacionalmente enfraquecido, né? No entanto, assistindo a convenção do Partido Republicano, no seu terceiro dia, foi mencionado que os Estados Unidos já não era mais respeitado no contexto internacional e que isso era uma herança do Biden, né? Pelo que você falou, eu poderia pressupor que, na verdade, essa é uma herança dos anos Trump, né? Ou seja, a política internacional do Trump seria mais isolacionista e isso daria espaço para que essas potências rivais tivessem ganhado espaço, né, nos anos em que ele foi presidente. E já emendando, né, se possível, nos falar então qual é a visão de política internacional que o Trump possui. Bom, o Trump, ele está inserido, né, num fenômeno mais amplo que a gente tem chamado, né, de uma nova direita global, uma extrema direita global, enfim, as terminologias aí variam bastante. Então, acho que tem elementos nele, né, que são diferentes, evidentemente, estrategicamente, do que é a política externa do Biden, mas tem muitas divergências ideológicas também, né, considerando que ele traz para a política externa um conteúdo de populismo, né, de também um autoritarismo misturado com um patriotismo / nacionalismo, né, enfim. A gente pode divergir aí nos possíveis vocábulos, mas, enfim, o militarismo também é um elemento que aparece bastante e que não é necessariamente restrito ao contexto do Trump, né, mas que também apareceu em outras experiências, né, como o próprio caso do Bolsonaro no Brasil, Viktor Orbán na Hungria e por aí vai. Então, acho que é importante a gente colocar, né, dar esse panorama geral, né, para entender que quando a gente está falando do Trump, né, a gente não está falando só de uma divergência estratégica, né, em relação à política externa, seja com os democratas ou com os próprios republicanos, mas é uma divergência justamente ideológica antes de qualquer coisa, né? Então, acho que isso muda muito o conteúdo dessa política externa e também da política doméstica. O que ele traz nesse sentido, né, é justamente um conjunto de medidas, né, que ele vai meio que aglutinar no mote que ele repete muito, que é o tal do America First, que pressupõe, antes de qualquer coisa, né, justamente um rechaço a esse multilateralismo que o Biden busca reafirmar, as instituições internacionais, né, então geralmente eles jogam tudo que é instituição no tal do globalismo, né? Tudo é globalismo, sei lá, uma conspiração internacional que busca enfraquecer o poder americano, né? Isso pensando no discurso que eles muitas vezes utilizam. Então, assim, do ponto de vista prático, né, o que isso vai trazer é justamente um esforço do Trump de alijar os Estados Unidos dessas instituições, desses acordos, né, ao longo do tempo. Muitas vezes promover também uma renegociação desses arranjos, né, entendendo que eles talvez não beneficiassem os Estados Unidos pela perspectiva dele, então muitas vezes ele vai preferir agir ali pela via bilateral, e isso tudo faz com que a gente tenha justamente o contexto que eu mencionei, né, que dá ali o início da administração Biden, que é uma percepção internacional, né, de uma perda de credibilidade dos Estados Unidos
em relação a essas instituições, em relação aos seus parceiros tradicionais, em relação a essa ordem que eles próprios ajudaram a arquitetar durante o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, é uma percepção de um certo isolamento mesmo dos Estados Unidos em relação a essa ordem. O que eu acho que talvez não mude tanto, né, dentro, pensando ali, né, na transição Trump-Biden, é ainda essa ideia, né, uma percepção de necessidade de contenção a potências desafiantes, acho que sobretudo a China. Tanto é que, enfim, o Trump adotou uma estratégia bastante agressiva em relação à China, a guerra comercial, talvez vocês devam se lembrar, que trouxe, inclusive, efeitos negativos para a economia norte-americana naquele momento. Em relação à Rússia, acho que a relação é um pouco mais ambivalente, né? Pensando que eu acho que naquele momento o establishment tinha uma postura mais crítica, né, em relação ao Putin, em relação à Rússia, e o Trump, em alguns momentos, esboçava alguma, talvez até uma familiaridade, uma identificação com Putin, não sei, é difícil saber. Mas talvez, né, esse aspecto da contenção seja um elemento que, de alguma forma, aproxime os dois. E o Trump, eu acho que ele investe também mais do que o Biden, né, numa lógica que é bastante militarista também, de política externa. Né? Então, ele usa muito a questão do investimento no aparato militar como uma forma de dissuadir agressores, né, e coisas do tipo. Eu não sei quanto que as pessoas vão assistir o vídeo, né, mas ontem houve um discurso, né, na convenção do Partido Republicano, e ele reforçou muito isso, né, de como esse investimento foi importante, né, para eventualmente, supostamente, evitar agressões, né? E não que o Biden tenha sido diferente nesse aspecto. Acho que em termos de investimento, os dois se equiparam, mas é o modo de como o Trump articula isso, né, como algo estruturante dessa política externa, como um elemento de demonstração de força que eu acho que diferencia também os dois nesse aspecto. Legal. Agora, para além da questão ideológica, me permite, nós já vamos entrar no assunto do Brasil, mas você falou uma questão, porque assim, para além do tema ideológico, né, que separa os dois, ontem mesmo, no discurso do Trump, que você mencionou, né, na convenção do Partido Republicano, tudo que ele menciona, me chamou a atenção que tudo que ele menciona sobre política externa está envolvido dentro de uma perspectiva comercial. Você falou da guerra comercial com a China. Sempre eu vou elevar tarifas aqui, porque se eu cortar o dinheiro daqui, ele não vai deixar de fazer tal coisa. Quando ele fala, por exemplo, da OTAN, sempre porque sou eu que pago a conta, se eu deixar de pagar a conta, o que vai acontecer? Até certo ponto, essa visão de que tudo se resolve dentro de uma perspectiva comercial é negativa ou é positiva nessa forma de enxergar as relações internacionais? Bom, algumas pessoas vão dizer que isso é uma perspectiva até pragmática, né, que o Trump traz, né, para a política externa, no sentido de que, né, os recursos são escassos e ele está ali selecionando o que ele entende que seriam as prioridades estratégicas. Mas eu acho que pensando do ponto de vista mais de longo prazo, né, eu acho que essa mentalidade que talvez até remonte um pouco, né, uma lógica meio empresarial, meio gerencial, eu acho que ela simplifica muito também o que são as relações internacionais, como é o funcionamento, né, da diplomacia. Eu acho que a coisa não é assim tão simples e existem também os objetivos de longo prazo, né? Então, se a gente parte do princípio de que para os Estados Unidos é importante a garantia dessa liderança, desse papel internacional proeminente, acho que essa lógica totalmente baseada, né, no que se gasta ou no que não se gasta, eu acho que isso gera também impactos pensando no modo de como eles vão ser percebidos pelos próprios aliados, né, pelos outros países. Então, e essa, né, a gente falou muito da questão da ordem, dessas instituições, embora a gente possa pensar que isso não tem muito efeito prático, né, eu acho que elas ajudam, né, ou pelo menos durante muito tempo ajudaram a construir essa percepção de legitimidade em torno do poder norte-americano, né, perante aos outros países.
E agora, né, todas essas questões acabam sendo colocadas em xeque, justamente toda vez que o Trump traz essa questão dos custos à baila, né? Enfim, quase como se fossem só custos, como se isso não tivesse também trazido ali, pelo menos durante um bom tempo, benefícios para a própria projeção norte-americana no sistema internacional. Então, acho que é muito um recurso retórico que acaba, de novo, né, simplificando muito o que é o debate sobre política internacional e que também é meio parte da estratégia do Trump, eu diria, né? Não só para isso, mas para outras temáticas também. De fato. Agora, vamos lá. Vamos falar de Brasil. Existe dentro dessas duas perspectivas, então, né, o multilateralismo, do outro lado, mais um isolacionismo, alguma que seja melhor para o Brasil? É possível dizer isso? Ou também depende de como o Brasil pode se aproveitar dessas questões? Porque, assim, eu vejo argumentos dos dois lados. Então, por exemplo, eu já vi num recente artigo do Lorival Santana, ele falou assim, ó, para o Lula, uma vitória do Trump é melhor, né? Porque ele ajuda na construção de um discurso contra a hegemonia norte-americana, que é simpático ao Lula. Por outro lado, eu já vi gente dizendo assim, olha, só que se o Trump tivesse no poder, o Bolsonaro poderia ter conseguido efetuar o golpe de Estado no 8 de janeiro, ou então a história da Bolívia teria terminado diferente, porque são grupos mais simpáticos ao Trump. Existe aí, depende de nós, como é que é? Existe algo que pode, de fato, ser mais benéfico para o Brasil ou pior para o Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta complexa, assim, e eu acho que a gente tem que, de fato, olhar para todas as perspectivas, assim. Quando eu ouço as pessoas, né, dizendo que, eventualmente, o Brasil poderia ocupar espaços, né, eu entendo a lógica e eu entendo o raciocínio, né, inclusive, talvez se a gente recorrer à história, né, a eventos recentes, a gente consiga encontrar momentos em que isso de fato se delineou, né? Talvez eu pensei muito, por exemplo, no início dos anos 2000, né, em que a gente tinha os Estados Unidos muito consumidos ali pelo contexto da guerra global ao terror, as intervenções no Iraque, no Afeganistão, depois pela crise de 2008, e aquilo realmente parece que gerou ali um espaço possível, né, para que potências não só como o Brasil, mas também a China, a Índia, viessem a se projetar mais, né, ocupar espaços. Então, eu acho que até é possível a gente fazer essa associação, mas eu não sei se no contexto atual a coisa é tão direta assim, né, pelo menos se a causalidade é tão direta, assim. E aí, acho que, primeiro, né, evidentemente, o contexto atual doméstico e externo do Brasil é muito diferente do que era do início dos anos 2000, né, então, acho que esse novo governo Lula, ele está aí trafegando num contexto que é muito diferente daquele cenário. E eu diria que o fenômeno do Trump, ele também traz alguns elementos complicadores aí dessa lógica, assim. Primeiro porque, de novo, né, há uma divergência ideológica muito clara entre o governo Lula e um possível governo Trump, e eu entendo que isso poderia eventualmente reverberar sobre a política externa também, né? Então, acho que existem temas, por exemplo, como a própria questão ambiental, né? Que é uma temática que o governo Lula tem buscado explorar para se projetar. E é um espaço no qual Trump e Lula divergem, né, consideravelmente. Então, eu entendo que essas divergências poderiam eventualmente trazer obstáculos, inclusive, né, para possíveis objetivos que nos interessam. Do ponto de vista local, acho que nem precisa dizer, né, que, enfim, o governo Trump, né, de alguma forma, ele representa, ou talvez ele ajude a fortalecer, né, um conjunto de grupos que se opõem, né, a várias agendas do governo Lula. Então, acho que isso tem uma reverberação interna também importante, que pode vir a comprometer objetivos de política externa. E o campo regional, que eu acho que, para mim, talvez seja o mais delicado para a gente pensar em favorecimentos, né? Porque a gente está falando de um momento também diferente dos anos 2000, em que a gente tinha lá uma ascensão, né, de governos de centro-esquerda, né, a tal da onda rosa, né, como muito se falou. E hoje a gente tem figuras como o Milei,
na Argentina, né, que muito abertamente se aproximam, né, e se associam ao Trump. Então, eu fico imaginando o que poderia ser esse contexto, né, para a projeção brasileira, uma possível aliança Trump-Milley. Eu penso que poderia ser muito ruim, na verdade, para os nossos interesses, se a gente considerar que todas as vezes que o Brasil buscou mobilizar uma política externa mais autônoma, né, ele recorreu também muito a esse espaço da região. E acho que essa aliança Trump-Milley, ela certamente contribuiria também como um obstáculo. Então, assim, eu pelo menos vejo que uma possível eleição do Trump, ela traz mais impactos negativos para os nossos interesses do que impactos positivos. Ainda que se possa afirmar, né, claro, que isso possa abrir alguns espaços de projeção, enfim, acho que tudo isso é possível no curto prazo, mas para esses interesses de longo prazo, eu fico pensando que talvez o impacto seja mais negativo. E acho que é negativo, inclusive, pensando nos próprios interesses dos Estados Unidos do ponto de vista da região, né? Porque, enfim, eu imagino que talvez uma primeira consequência seria uma aproximação dos do Brasil com a China, nesse contexto, uma aproximação ainda maior do que já é, né? Já que a China já é nossa principal parceira comercial, mas também uma possível aproximação maior com os BRICS, né? E só acarretar mais perda de influência mesmo para os Estados Unidos. Então, enfim, mas pensando para a gente, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver um possível cenário positivo com o Trump se elegendo. Eu concordo. Mas é claro que eu também tento pensar que o governo Biden também não foi um governo que foi bastante... Porque, assim, quando o Lula venceu, parecia que existiria de maneira mais no senso comum, digamos assim, existiria uma espécie de alinhamento quase que automático, porque os dois são progressistas, os dois enfrentaram grupos de direita, de extrema direita dentro dos seus países e tudo mais, então tinha uma experiência comum. E, no entanto, esse alinhamento não foi assim tão imediato, e eu não vejo necessariamente um alinhamento, e muito se falou da retomada dos BRICS, né? Aqui no Brasil, também no período, esses 2 anos de Lula-Biden, digamos assim. Faltou por parte do governo Biden uma maior atenção à América Latina, ou no contexto que nós estamos, com guerra na Rússia, de tentativa de reorganização dos acordos bilaterais, a América Latina ficou num segundo plano? Isso eu acho que já é uma questão que a gente consegue apontar como um elemento que se mantém, né, entre governos democratas e governos republicanos, né, que assim, o fato de que a América Latina ela não aparece historicamente como uma prioridade estratégica mesmo, né, de forma nenhuma. O que não quer dizer, evidentemente, que os Estados Unidos estejam fora, né, da América Latina por conta disso. Eu acho até que durante muito tempo, né, teve uma literatura bem consolidada, assim, né, de política externa, de relações Brasil-Estados Unidos, né, que fala sobre uma possível negligência dos Estados Unidos em relação à região, e eu acho que isso já tem sido um pouco revisto, né, de pensar que mesmo nos momentos em que parecia haver um afastamento maior, né, a nível presidencial, vamos dizer assim, a gente ainda nota uma presença importante dos Estados Unidos, seja pela via securitária, das suas agências burocráticas, né? Inclusive, como aí recomendação para o pessoal do canal, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada no trabalho da professora Lívia Milani, que fala bastante sobre isso. Então, acho que ela, enfim, no doutorado, ela avançou bastante sobre essa discussão, né, de dizer que, de fato, a não priorização não significa uma ausência, né? Acho que esse é um ponto. Mas, de fato, no caso do Biden, eu tenho a impressão de que o que aconteceu foi uma coisa muito similar ao que ocorreu, talvez, com o Obama, né? Acho que tinha uma expectativa de um reparo, né? De talvez uma correção de rota, uma percepção de que né, talvez as coisas fossem mudar, justamente por ser um governo mais progressista, né? Por trazer ali outras pautas. E isso não aconteceu, né? A gente teve alguns ensaios inicialmente, o Biden chegou a participar da Cúpula das Américas, né? Lançou ali uma
uma proposta de parceria, mas assim, parece que a coisa ela realmente, de novo, não trouxe necessariamente muitos impactos práticos, né, no sentido de se delinear como um projeto específico para a região. Então, acho que isso realmente acabou deixando a desejar, né, e mais uma vez frustrou essas expectativas de que pudesse haver algo mais claro nesse sentido, né? Não parece que foi o caso. Acho que, de novo, outras pautas como Ucrânia, a questão de Gaza, eu acho que, e as próprias questões domésticas, né, também acabaram puxando muito mais as atenções. Interessante. Agora, você mencionou na sua fala, não exatamente agora, mas anteriormente, sobre a questão do Brasil utilizar a temática da ecologia, a temática como algo positivo na sua política internacional, né? Temática do meio ambiente, né? Temática da ecologia é uma coisa da década de 90, se falava assim, né? Então, a temática do meio ambiente como parte da sua política internacional. E, no mesmo discurso que o Trump fez ontem, ele chamou esses investimentos em energia verde como um golpe verde, né? Como uma espécie de de um problema que não existe e que afasta para reais questões, que é a energia tradicional que a gente conhece, do petróleo e tal, né? De certa forma, então, esse seria um outro item que nos afastaria de um possível diálogo com os Estados Unidos, considerando a visão atual de política externa do Brasil, certo? Sim, do ponto de vista, né, pensando no governo Lula, né, especificamente, eu acho que isso é um tema que certamente seria um ponto de tensão aí da relação, né, já que o governo Lula tem falado, né, tentado retomar a questão, né, do debate sobre mudanças climáticas, tem falado muito do tema da justiça climática também, e atuado, né, muito fortemente também nos fóruns nesse campo, né, e o governo Bolsonaro, ó, o ato falho, enfim, né, já fica bem claro o que eu quero dizer com isso, mas assim, enquanto que o governo Trump, né, tem uma postura abertamente negacionista, né, falou sobre isso também, falou que vai retomar, né, todas as iniciativas de exploração, né, dos recursos dentro dos Estados Unidos. Então, acho que esse é um tema que nos afasta bastante, evidentemente. Então, poderia eventualmente ser um ponto de choque, né, um ponto de conflito. Agora, para finalizar aqui a nossa conversa, para além da questão da política externa, você mencionou sobre esse contexto mais amplo, né? Você mencionou o Orbán, Bolsonaro, Trump, de uma perspectiva de militarização dos próprios discursos, e isso ele tem uma importância que não apenas por meios institucionais dos estados, né? Existe ali uma troca nessa forma de compreender qual que é o papel, não só do exército, né, mas de uma perspectiva de militarização da própria sociedade, que é compartilhado para além das instituições. E, recentemente, você escreveu não necessariamente um artigo, mas um capítulo nesse livro aqui, falando justamente sobre militarismo e extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos. Explica um pouco para a gente como é que se dá essas relações e o que você percebeu nessa pesquisa que você fez, né? Pensando aqui que provavelmente uma vitória do Trump traria ainda mais influência sobre esses processos aqui no Brasil, né? O alerta de publi, né? Mas assim, vale a pena. Não pelo meu artigo, o Sorrilha também não está dizendo, mas ele tem um artigo nesse livro também, importante dizer. Até porque o livro está gratuito para download. Você não precisa comprar. O link vai estar disponível, né? Sim. Tanto o link para o doutorado da Lívia, que você mencionou, né? Sim. Para o doutorado da Clarissa. Os links estarão todos aqui na descrição. Mas assim, sobre o capítulo, a ideia do capítulo era, né, justamente, acho que o que eu tinha em mente, pelo menos, né, não sei se eu fui tão bem sucedida no fim das contas, mas acho que a ideia era justamente tentar entender
o militarismo também como um fio condutor, né, desses movimentos dessa nova direita global, e aí tentar fazer dele uma espécie de aproximação, né, entre esses dois governos. Claro que acho que é importante também a gente tomar cuidado, né, entender que as conjunturas, né, e também as duas sociedades, né, brasileira e estadunidense, são muito diferentes. Então existem condicionantes diferentes, né, para esse militarismo, e o modo de como ele se expressa em cada uma também, evidentemente, tem lá suas diferenças, né? Então acho que ter isso em mente, né? Mas a proposta era essa, usar o militarismo como esse fio condutor. E do modo como eu entendo, né? Eu entendi naquele momento, de fato, o militarismo é estrutural, né? Dessas duas sociedades, sem dúvida nenhuma, mas ele se acentua justamente por conta de todo esse arcabouço e dessas práticas, né? Que esses movimentos vão trazer. Né? Então, o modo de como eles mobilizam os valores conservadores, né? Esse ethos patriótico, né? Enfim, acho que todo esse caldo, né? de elementos, além, né? Também de serem governos que vão incitar questões como a violência, o armamentismo, tudo isso fortalece, né? Essa dimensão do militarismo, tanto para dentro quanto para fora. Então, a minha impressão é que uma possível eleição do Trump, né, eu acho que reativa essas forças, sem dúvida nenhuma, não só nos Estados Unidos, né, e a gente está falando de um contexto agora que, né, acho que do ponto de vista eleitoral, lamentavelmente, é um contexto muito violento, né, e, enfim, um atentado ocorrendo, acho que traz à baila de novo todo esse debate, né, também. E eu acho que pensando para nós, né, nas relações com o Brasil, acho que contribui também para inflar esses grupos mais radicais, esses grupos de extrema-direita e também esse militarismo, né? Então, acho que isso é uma coisa que tende enfim, acho que infla de novo, né, essa violência estrutural e talvez dê aí uma força para que esses movimentos se reorganizem, né? Eu penso que isso pode acontecer sim. Pô, eu acho muito interessante. Mas não sei se você estava perguntando. Não, é sim. Porque, assim, por exemplo, tem um outro elemento que une esses dois grupos, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que é a questão da religião. E aí, eu sei que não é o tema de sua pesquisa, mas eu li recentemente um livro que eu tenho falado sempre que posso, falo dele, que chama Jesus e John Wayne. E é de uma historiadora que ela vai falar justamente como... Ela também não trata dessa perspectiva do militarismo, ela está interessada na religião, né? Assim como você está interessado no militarismo, mas eu aqui, ó, de maneira inconsequente, vou fazer a ponte entre essas coisas. Por quê? Ela vai falar assim que é impressionante como nos movimentos religiosos, principalmente depois do 11 de setembro, isso vai se acentuar com o Donald Trump, os principais líderes evangélicos de um movimento evangelical, né, que é mais branco, sulista e tudo mais, vão usar como exemplos de arquetípicos de homens, pessoas ligadas à militarização. Então, o Rambo, o John Wayne, né? Então, pessoas que são emasculadas e que estão, de alguma certa forma, são capazes de defender o lar, né? Então, assim, qual que é o maior valor? É a família. Então, você precisa de um homem que seja forte, que tenha arma, que sabe, que tenha ido para a guerra, né? Para defender o lar. E, ao mesmo tempo, nos exemplos religiosos, personagens como o rei Davi, né? Que era um rei bélico, também ganham mais espaços do que outras figuras mais pacíficas. Então, eu acho assim que é interessante a gente perceber como isso dialoga, ou posso estar viajando aqui, né? Não, acho que faz todo sentido. Inclusive, foi bom, porque eu baixei esse livro para ler, o do John Wayne, e aí foi bom até saber que tem esse respaldo. Eu ainda não tinha começado a fazer a leitura, mas vou fazer, porque eu acho que pode ser interessante. Mas eu acho que é uma conexão que faz todo sentido, assim, né? E inclusive, durante as minhas leituras também, da época do doutorado, eu me lembro que, em mais de uma vez, eu também me deparei
com percepções, né, ou com argumentos que sugeriam justamente essa ideia de que a própria organização do aparato militar nos Estados Unidos e todo esse imaginário que existe em relação, né, às Forças Armadas, essa questão do patriotismo, ela tem também um teor religioso muito forte, assim, né? Então, e que eu acho que, né, ressona muito com a própria questão do militarismo, né? Porque embora a gente tenda a pensar, né, no militarismo e na militarização, sei lá, como militares ocupando mais espaços, né? Eu acho que está muito além disso, na verdade, né? O militarismo, principalmente, é um fenômeno que ele se espraia pela organização social, né? E aí, como você muito bem colocou, envolve pensar, né? Não só né, não é um arranjo que traz uma lógica estruturalmente mais violenta, mas que também vai contribuir para fortalecer certas hierarquias, certas definições e estabelecimentos de papel, de gênero, de raça, né? Então, isso que você mencionou de uma valorização de um certo tipo de indivíduo, um certo tipo de imaginário, né? Acho que remonta muito a um elemento religioso, sim, militarista também, e é uma coisa com a qual esses governos, né, Trump e Bolsonaro, eles estão dialogando o tempo inteiro, né? Porque quando se fala, justamente uma ideia de cidadão americano, né, uma ideia do que né, do que seria a pátria, né, que é muito específica, né? Então, assim, que está representada ali por um tipo muito específico de indivíduo, e que exclui uma série de outros grupos, né? Seja por questões de gênero, de raça, de classe social. Então, eu acho que faz todo sentido fazer essa conexão com religião. Acho que é um elemento que também é muito importante para a gente entender essas aproximações. Ufa, achei que eu tinha viajado demais. Não, eu acho ótimo. Acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer. E, enfim, acho que remonta a todo esse conservadorismo, né, que vem junto com esses valores, com esses comportamentos. Assim, a gente que estuda história, a gente sempre fala assim, olha, não é porque uma palavra existe em tempos diferentes que ela significa a mesma coisa, né? Então, assim, o que era o conservadorismo na década de 80 ou na década de 40, não é necessariamente agora. Existe sempre um processo histórico e cultural de ressignificação desses conceitos, né? E eu acho que tanto a perspectiva do militarismo quanto a perspectiva da religião nos faz pensar sobre, olha, eles são conservadores, mas o que eles entendem pelo que é homem, o que eles entendem pelo que é religião, vão se alterando com o tempo, né? Sim. Clarissa, muito, muito obrigado novamente por ter doado o seu tempo para participar aqui de uma conversa que eu adorei, mais uma vez aqui no canal. E claro, você está convidado para voltar sempre que você quiser. Eu que agradeço, Sorrilha. Espero voltar, pode me chamar que eu volto. Espero que tenha ajudado também, de alguma forma, aí, contribuído para o debate. E vamos ver, né, o que vem pela frente aí até o fim, o que esse 2024 nos promete ainda. Mas obrigada mesmo, mais uma vez, pelo convite. Tá certo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram da entrevista com a Clarissa? Eu acho que existem ali várias reflexões que são interessantes e que nos levam a pensar como a eleição de um presidente lá nos Estados Unidos interfere nas dinâmicas internas aqui do nosso país, para além, evidentemente, daquilo que trata da política externa, de qual é o lugar do Brasil no mundo, quais aspirações nós podemos ter como nação. Se você chegou até aqui, sinal de que gostou, então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se tornar um membro apoiador do canal. Beleza? Nos vemos no próximo. See ya!